Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós iremos tratar de um tema muito importante, que trata da unificação das religiões. Estamos aqui na mídia, agora o início do fim. Essa matéria é do dia 2 de novembro, hoje são 3 de novembro. E aqui o líder da primeira ou segunda maior religião do planeta, Papa Francisco pede uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança de padrão, de modelo, na teologia católica romana, para facilitar a colaboração com outras religiões, como o budismo e os ateus. Isso quer dizer o quê, pessoal? Esse líder, eu já fui católico durante anos, e devido ao dogma católico, eu acreditava piamente na doutrina católica. Mas há alguns anos eu fui libertado dessa doutrina, desse engodo, tá, pessoal? O Papa Francisco apelou a uma mudança de paradigma na teologia católica, que tome um envolvimento generalizado com a ciência, a cultura e a experiência vivida das pessoas contemporâneas, como um ponto de partida essencial. Em outras palavras, a religião mundial única, que é o que está descrito em Apocalipse, nas Escrituras Sagradas. E é exatamente o que o sistema mundial pretende executar e implementar, pessoal. Diariamente, o Papa Francisco continua a fazer tudo que lhe atribuímos crédito, que é ser a força motriz por trás da preparação do vindouro reino do Anticristo. O Papa Francisco é o rei da cidade do Vaticano, Apocalipse 18, e é o líder espiritual da falsa igreja cristã, Apocalipse 17, conhecida como catolicismo romano. Seus comentários recentes sobre a mudança de sua teologia, tal como está, estão perfeitamente alinhados com a vindoura religião mundial única do Anticristo. É fato isso, pessoal. É uma realidade. Mas não somente a Igreja Católica Apostólica Romana, mas as evangélicas também. Em sua testa estava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, do Messias. E quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, versículos 5 e 6, versão King James. Fui católico romano durante 30 anos da minha vida, antes de ser salvo em 1991. Fui bem treinado como coroinha na miríade de ritos religiosos do catolicismo e passei 12 longos anos sendo treinado em teologia por padres, freiras e bispos franciscanos e jesuítas. Lembrando que o Papa Francisco é da ordem dos jesuítas. Posso assegurar-lhe que a teologia da Igreja Católica Romana não tem quase nada em comum com a doutrina e o ensino da Bíblia. Isso também é verdadeiro. Exceto quando a imita para os seus próprios propósitos.
Mas estou feliz por ver o Papa Francisco continuar sua busca pela fusão da Igreja Católica Romana com todas as religiões e ateus do mundo. Por que ele afirma isso, pessoal? Por essa razão aqui, no final do parágrafo. Tenho certeza de que é um alívio para ele, em algum nível, sair do armário e parar de fingir que é cristão. Ele absolutamente não é. Mas um fato, mas não é somente ele. Os líderes das outras denominações que se dizem cristãs também não são cristãos verdadeiramente. Papa Francisco pede mudança de paradigma na teologia para o mundo de hoje. Citando a necessidade de lidar com profundas transformações culturais, o Papa apresentou a sua dramática para o futuro da teologia católica no novo moto próprio emitido hoje cedo, titulado Ou Promover a Teologia. O documento revisa os estatutos da Pontifícia Academia de Teologia, para torná-los mais adequados à missão que nosso tempo impõe à teologia. Aqui tudo baseado na teologia, o que é um equívoco, teria que ser baseado, tendo como fonte as escrituras sagradas e não teologia, pessoal. Onde há um estudo distorcido das escrituras sagradas. A teologia só pode desenvolver-se numa cultura de diálogo e encontro entre diferentes tradições e diferentes conhecimentos, entre diferentes confissões cristãs e diferentes religiões, envolvendo-se abertamente com todos, crentes e não crentes, escreveu o Papa na carta apostólica. Essa afirmação do Papa diverge das escrituras sagradas. Como se pode haver uma fusão do cristianismo com religiões anticristãs e até mesmo com... Isso é antibíblico. O que as escrituras sagradas dizem, afirmam, se pode conviver em paz com as diferenças, não com a religião verdadeira, mas com o verdadeiro Messias e o verdadeiro Criador. Mas não fundir, ou seja, anular as escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada, e executar uma fusão de todas essas doutrinas antibíblicas, pessoal. O Papa comparou esta abordagem com uma teologia que se limita a repropor abstratamente fórmulas e esquemas do passado, e repetiu a sua crítica de longa data à teologia administrativa. Em vez disso, enfatizou que os estudos teológicos devem estar abertos ao mundo, não como uma atitude tática, mas como um profundo ponto de viragem. No seu método, o que ele disse deve ser indutivo. É pura narrativa do engano, pessoal. Isso não tem base bíblica alguma, o que o líder da Igreja Católica Apostólica Romana está afirmando, pessoal. Uma igreja sinodal, missionária e em saída só pode corresponder a uma teologia em saída, escreveu o Papa. Da mesma forma, disse o Papa, essa abordagem dialógica pode permitir que a teologia amplie as fronteiras do raciocínio científico, permitindo-lhe superar tendências desumanizantes. Eu pergunto para vocês, pessoal, qual é a relação do raciocínio científico, a ciência, com as escrituras sagradas? Elas não se complementam.
Para alcançar esta teologia extrovertida, o Papa Francisco escreveu que a teologia deve tornar-se transdisciplinar, parte de uma teia de relações, antes de tudo, com outras disciplinas e outros conhecimentos. Este compromisso, escreveu ele, leva à árdua tarefa dos teólogos fazerem uso de novas categorias desenvolvidas por outros conhecimentos, para penetrar e comunicar as verdades da fé e transmitir o ensinamento do Messias, nas línguas de hoje com originalidade e consciência crítica. Ou seja, ele está querendo impor a queda da mensagem das Escrituras Sagradas, pessoal. E introduzir, implementar, executar o conhecimento lógico, sobrepujando o ensinamento das Escrituras Sagradas à base lógica, à base de raciocínio filosófico. É isso que se trata a teologia, pessoal. O Papa disse que este selo pastoral deve ser colocado em toda a teologia católica, descrita como teologia popular, a partir dos diferentes contextos e situações concretas em que as pessoas estão inseridas, e deixar-se ser seriamente desafiada pela realidade. A reflexão teológica pode auxiliar no discernimento dos sinais do tempo, escreveu o Papa. Eu divido completamente do que ele afirmou. A reflexão teológica pode auxiliar no discernimento dos sinais dos tempos, escreveu o Papa. Não é a reflexão teológica, é pura racionalidade, pessoal. Não é a reflexão teológica que pode auxiliar, pode promover o discernimento dos sinais dos tempos. E sim, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, pessoal, através do Messias e do Criador. Não tem relação alguma com teologia. A teologia coloca-se ao serviço da evangelização da igreja e da transmissão da fé, para que a fé se torne cultura. Isto é, o eto sábio do povo do Criador, uma proposta de beleza humana e humanizadora para todos, escreveu o Papa. O que deveria servir à evangelização da igreja e da transmissão da fé é simplesmente as Escrituras Sagradas e não a teologia filosófica. Para que a fé se torne cultura, não há relação alguma entre fé e cultura. A cultura é um conhecimento, é uma condição meramente humana, pessoal. A fé, não. A fé, ela é espiritual. Ela vem das Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada vem do Pai e do Filho, do Messias e do Criador. Do Messias, que conhecemos popularmente como Jesus Cristo, mas que um dos nomes em hebraico é Yahushua HaMashiach, e que chamamos Deus, que é apenas o título, que em hebraico é Yahuwah Sevaot. Isso que nós estamos tratando, esse tema, ele vem sendo construído, planejado, arquitetado há décadas, pessoal. E agora está nessa fase praticamente final. Escrituras Sagradas, elas relatam, corroboram isso. A unificação das religiões. Era
esse tema que eu queria conversar com vocês. A situação do mundo está cada vez mais caótica. Esses dois eventos atuais, um há aproximadamente 2 anos, no continente europeu, e agora esse há mais de 3 semanas, no Oriente Médio, demonstram, exemplificam o que as Escrituras Sagradas nos mostram, pessoal, através de vários livros da Bíblia Sagrada. Então, nós temos que fortalecermos mais do que nunca a nossa fé, a nossa obediência ao Messias e ao Criador. Eu, particularmente, não tenho a menor dúvida, pessoal, embora eu não seja especialista nas Escrituras Sagradas, como já mencionei diversas vezes, mas o pouco de entendimento, de discernimento que eu tenho das Escrituras Sagradas é o suficiente para eu ter essa convicção e fé e percepção da realidade que nós estamos nos tempos finais demonstrados pela Bíblia Sagrada, pessoal. O tempo é agora de nos aproximarmos do Messias e do Criador, fortalecermos a nossa fé, buscarmos a obediência aos mandamentos, enquanto há tempo, pessoal. Sempre irei enfatizar isso. Os tempos são muito difíceis e as escrituras sagradas estão aí para demonstrar esses fatos que estão atualmente ocorrendo no mundo, pessoal. A realidade ela tem que ser dita, por mais que ela doa, por mais que muitas vezes ela preocupa, até mesmo para muitos deixa algumas pessoas desequilibradas emocionalmente, mas a nossa fé e convicção nas Escrituras Sagradas, através do Messias do Criador, nos dá a certeza, o respaldo de que tudo isso tem que acontecer para que, brevemente, o Messias retorne, o verdadeiro Messias, e que nós possamos, através dele, chegarmos ao Criador e sermos salvos. Essa vida que é passageira, ela é temporária, e tudo que está ocorrendo no mundo está contido nas Escrituras Sagradas. É sempre assim, tá, pessoal? Forte abraço a todos. Fique com o Criador e com o Messias. Até o próximo vídeo, pessoal.